Lançado em 2026, Pânico 7 chegou cercado de polêmicas e com os bastidores bem estremecidos. Originalmente, o filme faria parte da trilogia que acompanharia as irmãs Carpenter, mas questões políticas acabaram mudando esses planos de forma brusca. Sendo assim, Pânico 7 acabou se tornando o filme da Sidney Prescott, uma das Final Girls mais famosas do mundo, está de volta, dessa vez para defender a própria família. Com personagens novos e uma trama interessante, o filme até agradou o público, mas desagradou completamente a crítica. E quanto à revelação do Ghostface, sem dúvida nenhuma, é uma das mais fracas e confusas de toda a saga. E meus amigos, parece que demorou. O que vocês acham? Parece que demorou muito pra gente voltar aqui com Pânico? Pra mim, passou rapidinho. Pânico 7 chegou aí nas plataformas digitais e aí a gente consegue assistir melhor, pegar os detalhes, trazer pra vocês com aquele gosto, aquela coisa gostosa de não ser só a memória que a gente tinha do filme de coisas. Isso aí seria, pra mim seria impossível, tá? Aí teria que ser lá no canal secundário, que é quando eu faço mais ou menos uma crítica do que eu assisti. Agora vamos falar sério. Esse Pânico, eu vi amigos meus entrando em embate. Amigos meus que adoraram o filme, acharam o máximo, gostaram, ponto final. E amigos meus que definitivamente, pelo amor de Deus, o pior da saga, o pior de... Aí teve amigos meus que falaram assim: o 4 também foi visto dessa forma quando foi lançado e com o tempo se tornou um dos queridinhos. Então ele viu em Pânico 7 a capacidade de se tornar um dos queridinhos também da franquia, depois que passar um tempo e tal, e as pessoas forem absorvendo e entendendo que tipo de filme que foi esse. Será, gente? O que vocês acham? Vocês que já assistiram e vai vir aqui só pra dar um... Taos, ter certeza que assistiu mesmo. Comenta aí que eu quero saber, hein? E você que não assistiu, no final, quero que vocês comentem. E aí, qual que foi o melhor de vocês? Vou fazer um rankingzinho no final. Vamos ver o que eu vou decidir mais ou menos. O que eu acho sobre Pânico, assim, sobre a saga toda. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí e bora pra casa da Sidney Prescott. Não é em Woodsboro, mas o Ghostface consegue encontrar a gata em qualquer lugar. Então se ajeita aí, assiste comigo Pânico 7. Antes de começar o filme, é interessante dizer pra vocês que esse roteiro que a gente assistiu, que a gente vai assistir aqui agora, ele não era o roteiro original. Na verdade, eles já tinham tudo certinho, era com a Melissa Barrera, era com a Jenna Ortega, era com aquele pessoal que a gente conhece, e muito provavelmente sem a Sidney Prescott. Por quê? Pânico 6 acabou sendo quase que um teste se a saga sobreviveria sem a Sidney. E ele deu resultado. Ele deu números, as pessoas foram no cinema assistir. Com isso, os produtores perceberam que, olha, eu acho que... Então, assim, não dá pra saber definitivamente se a Sidney estava ou não estava inserida nesse novo Pânico. Mas eu acredito que não. Eu acho que eles iam seguir sem a gata. Até porque, depois que deu chabu com a Melissa Barrera e eles se voltaram pra Sidney, o que se contou nos bastidores foi que o cachê dela foram astronômicos $7 milhões pra ela voltar, contra 2 milhões da Courtney Cox. Isso é segundo as notícias, as informações que eu apurei. Então você pensa, eles estavam assim, ou a Sidney volta e a gente faz mais dinheiro, e assim, posso falar uma coisa? No fim das contas, que bom que a Sidney Prescott voltou, porque o filme foi o de maior arrecadação da história da saga. Então assim, acho que a Neve Campbell, ela tá assim, né, ó. Meus amores, acabou. Eu acho que ela tá nesse nível. Então assim, foi um investimento trazer a Neve Campbell, mas teve retorno. E vamos entender que filme tão rentável foi esse. O filme começa com um casal chamado Scott e Madison, que tá chegando pra se hospedar na casa de ninguém mais, ninguém menos do que Stu Macher. A casa que já foi do Stu, é o grande palco do primeiro filme, né, o massacre final. Depois se tornou a casa da Madison em Pânico 5, e agora ela se tornou uma casa onde as pessoas podem alugar pra ficar lá, pra passar uma temporada. É tipo um Airbnb. A experiência na casa Macher. E é claro que a casa é cheia de easter eggs. Então, por exemplo, a senha pra entrar é 7822, que pode ser uma referência direta à palavra Stab, que é o nome da saga
dentro do filme Pânico, que se chama Stab ou Facada. E tudo isso por quê? Porque os números, né, 7822, antigamente no telefone, cada número vinha com 3 letras, se eu não me engano. Aí o 1 não tinha letra, o 2 era ABC, o 3 era DEF, alguma coisa assim. E aí quando você pega esse esquema, você consegue perceber que provavelmente o que daria pra se escrever com 7822 é Stab. Quando eles entram, o cara, ele tá alucinado com tudo, o Scott. Mas a Madison, ela tá achando aquilo tudo meio chato, meio porra. Ela só tá ali, basicamente assim, tá na cara que ela tá ali por causa do namorado. Porque ele acha aquilo tudo o máximo. É perfeito. Ele fica tirando foto aonde as pessoas foram mortas, então ele comenta assim: meu Deus, aqui foi onde o Billy ficou e tomou um tiro da Sidney depois. Aí a namorada dele fala assim: ah, eu tô com vontade de ir no banheiro. Aí ela entra numa porta errada e ele fala assim: não, essa porta aqui é o guarda-roupa, é o armário onde a Sidney tava escondida e saiu e atacou o Billy. O banheiro é pra lá. E aí ele vai pra cozinha e fala: nossa, a Amber pegou fogo aqui. E aí tem um momento em que a Madison, ela tá ali vendo a casa e ela acaba se deparando, ela toma um susto e é um jump scare com um boneco do Ghostface, que parece que vai atacar ela. E aí o namorado dela chega e percebe que é um boneco com sensor de movimento. Então ele segue a pessoa com o rosto dele e tal. Depois o namorado dela mostra. Então a casa, ela é toda feita pra você se sentir naquele ambiente esquisito que é o dos verdadeiros assassinatos de Woodsboro. Claro que ali tem vários elementos de facada, né, dos filmes, mas a casa em si é tudo real. E assim, quando a gente para pra pensar de verdade nisso, nessa loucura, nessa cultura que se tornou transformar violência em entretenimento, é uma doideira, porque eu não sei se vocês sabem, mas talvez muitos de vocês conheçam o Jeff Dahmer, ou pelo menos o nome, que foi o assassino de Milwaukee, né? Aquele cara horroroso que encontraram vários corpos na casa dele, alguns em decomposição, cabeça dentro da geladeira. Ele matou um monte de gente, ele fez coisas horrorosas, né? O Jeff Dahmer. E depois que ele foi preso, o governo dos Estados Unidos precisou derrubar o prédio aonde ficava a casa dele, aonde ficava o apartamento dele. Por quê? As pessoas visitavam o prédio pra tirar foto na frente e entravam pra tirar foto na frente da casa dele, da porta da casa dele. E queriam que passassem a abrir a casa dele para as pessoas tirarem foto lá dentro. Mantivesse a mesma coisa. Mesmo carpete, a cama ali, as coisas dele que ficaram ali para permanecer exatamente por causa desse fascínio mórbido, que o ser humano tem um fascínio mórbido meio esquisito, né? É muito doido. Eu não vou me eximir disso, entendeu? A gente não tá aqui para fazer juízo de valor de ninguém. Eu também fico meio chocado, sabe? Então assim, se eu tô nos Estados Unidos e de repente alguém fala bem assim, ó, aquele prédio ali é o do Jeff Dahmer, aquilo vai me causar um certo tipo de curiosidade. Eu tenho um profundo respeito pelas vítimas. Um dia eu ainda vou trazer nesse canal, né, o caso do Jeff Dahmer, porque é muito pesado. Não nesse, né, no canal 2, desculpa. Mas quem me conhece sabe que eu me envolvo demais e é muito pesado pra mim, eu choro, eu fico mal, é muito ruim. Mas gera uma coisa na gente, é meio incompreensível, sabe? É louco você pensar que a pessoa fez tudo isso aqui ele fez não sei o que, aqui. Ao mesmo tempo que é louco, gera um tipo de, eu não sei se essa é a palavra, mas um tipo de, eu não sei, não, é melhor a gente nem ficar falando, nem desenvolver sobre isso, porque são coisas horrorosas que eu gostaria muito de morar num planeta onde a gente dissesse assim, nossa, isso foi há 300 anos, olha, 300 anos atrás as pessoas faziam isso, sabe? Você vê como abre a discussão, esse babado? Assim, pra mim, abre a discussão. Esse fascínio do Scott por tudo que envolveu o massacre de Woodsboro. Bom, o fato é que eles estão ali e é óbvio que, em dado momento, o telefone da Madison toca e é o Ghostface. Ela acha que é o namorado dela tentando pregar uma peça nela, mas não é, porque, de repente, a pessoa no telefone fica violenta. Escuta aqui, sua vadia. Eu vou te abrir no meio e arrancar suas tripas. Então ela sai dali, vai pra sala. Na sala, ela acha que o boneco do Ghostface tá esquisito. E aí ela é atacada. Só que não é o Ghostface, é o namorado dela. Porque ele é um chato. Gente, ele é um chato nessa abertura. Nossa, quando a gente assiste, eu não sei se teve gente que riu dele, assim, tipo, ah, esse cara é da hora. Eu achei ele um porra. Eu pensei, mano, por que você namora com esse cara, moça? Sério. E aí sim ele é atacado pelo Ghostface, porque não era mais um boneco com um sensor de movimento. Era uma pessoa ali, era um Ghostface de fato. Então, ele ataca o Scott e é muito gráfico. A cena é muito pesada, é muito tensa. Ele enfia a faca assim na cabeça. O globo ocular dele sai da órbita. É órbita que fala? Sai essa coisa no próprio buraco aqui do olho. É uma coisa terrível. E aí o Ghostface vai atrás da Madison. Os dois têm, óbvio, né? Arranca-rabo, pai, puxa, e de lá de cima eles caem.
E aí quando eles caem, a Madison, ao invés dela cair depois que o Ghostface caiu e ela percebeu que ela ia poder cair de pé, ao invés dela se jogar e já cair com o pé, né, com a perna ali em cima da cabeça do Ghostface, não. Ela fica tentando se equilibrar, aí ela joga a perna por cima ali do parapeito, eu acho que é parapeito, pra poder se jogar pra lá, só que ela não tem força o suficiente na perna, então ela cai de lá de cima. E na hora que ela cai, o Ghostface acorda, vira e bota a faca assim pra ela cair diretamente na faca. É muito inventivo. Então assim, eu não amo completamente a direção de Pânico 7, mas eu gosto do quanto as mortes são inventivas, assim. Pânico tem essa coisa de ser meio criativo como as coisas acontecem, né? E aí ela cai em cima da faca do Ghostface e morre. Na verdade, em seguida o Ghostface levanta, joga gasolina, querosene, sei lá, produto inflamável nela, joga produto inflamável pelo resto da casa e toca fogo na casa. Então tudo queima, ela queima, o Scott queima, a casa queima, tudo queima, chega. Ele vem pra frente e ele acaba ocupando o espaço todo da câmera, e é nesse momento que surge o logo de Pânico 7, né? Então, pela primeira vez em muito tempo, o logo não vem logo depois de uma facada. Eles deram essa alterada dessa vez. E é aí que nós vamos lá pra casa da Sidney, que agora tá morando em Pine Grove, uma cidadezinha. É interior, eu não sei, mas é uma cidadezinha, né? Subúrbiozinho, pequenininho. Saímos de Nova York, né? Que foi uma loucura, foi um grande acontecimento levar Pânico pra Nova York, né? Deu certo de qualquer forma, né? A gente falou sobre isso no último vídeo. Mas em Pine Grove é cidadezinha que lembra muito Woodsboro. E a gente conhece a Tatum, a filha da Sidney Prescott, que tá no quarto de boas, exatamente igual em Pânico 1, que logo depois do assassinato a gente vê a Sidney no quarto dela. E igual em Pânico 1, a Tatum sai, olha pela janela e o namorado dela entra de forma abrupta, fazendo o mesmo efeito sonoro do Billy Loomis entrando lá em Pânico 1, quando era a Sidney olhando pela janela. Então assim, tem várias coisinhas que eles tentam fazer paralelo entre Pânico 1 e Pânico 7, sabe? Assim, eu não sei com qual intuito, porque no fim das contas, isso não tem um valor real de peso na trama, pelo menos não agora nesse momento pra mim. Pode ser que comigo assistindo esse filme pelo próximo ano, assim, mais umas 2, 3, 4 vezes, eu comece a perceber assim, então peraí, acho que tem uma coisa aqui. Mas por enquanto eu não consigo ver muito paralelo, assim, muitos motivos pra isso, sabe? Pra esse paralelo tão aparente entre a Sidney e a filha dela. E é claro que quando eles estão ali se pegando, a Sidney entra no quarto belíssima, Neve Campbell belíssima, com um dos cabelos que eu mais gosto até agora. Teve momentos que o cabelo dela não me agradou muito, mas esse long... é tipo quase um long bob, assim, uma coisa meio... Ela entra e ela fica bravíssima porque o namorado da Tatum tá ali, tá escondido. Ela expulsa ele dali, praticamente. Fora. Mas ele já tá aqui. Não. Ele tenta falar pra Sidney que ele é uma boa pessoa, né, no final das contas, mas ela não quer nem ouvir. A casa é cheia de tranca, ela, nossa senhora, fecha a porta 10 vezes, depois ela vai, coloca lá um alarme, depois ela sobe no quarto da Tatum, fecha as janelas todas, trava, fala que não quer ninguém entrando no quarto. E aí a gente percebe que ela tem uma comunicação um pouco difícil com a filha dela, né? A filha dela faz umas perguntas pra ela sobre quando ela era mais nova. Inclusive, a filha dela pergunta pra ela como que ela sabia que era o momento certo de perder a virgindade, porque ela ainda não perdeu. E a gente percebe que naquele silêncio da Sidney, ela vê essa similaridade entre ela e a filha, sabe? Então parece assim que a história tá se repetindo, pelo amor de Deus, a história tá se repetindo, e é óbvio que isso a Sidney não quer de jeito nenhum. Então a Sidney desconversa, fala que pode falar com ela depois, e a gente percebe que realmente a relação das duas nesse momento tá um pouco ferrada, porque a Tatum chegou numa idade onde ela quer saber mais da mãe dela, e a mãe dela parece que não quer falar. Aquilo aconteceu mesmo com você? Tipo, no filme? Tá frio aqui. Aí a Sidney vai pro quarto, começa a conversar com o Mark, que é o marido dela. O Mark, inclusive, gente, ele foi substituído, tá? Tem gente que não fez, não assimilou, mas esse personagem, ele é o mesmo personagem de Pânico 3. Lembra que em Pânico 3 a Sidney conhece o investigador e tal, e no final ela fica com o investigador? Pois é o mesmo cara, só que, infelizmente, não sei por que motivo o ator não voltou pra fazer. E aí no dia seguinte tem mais desentendimento entre a Sidney e a filha dela, porque a filha dela encontra aquela jaqueta que a Sidney usava lá em Pânico 3, e aí a Sidney fica meio... ela não gosta da imagem da filha dela usando aquela jaqueta, só que ela não externaliza, sabe? Então ela manda só a menina tirar a jaqueta, a menina fica super brava, tira a jaqueta, nem põe mais, aí o Mark fala pra ela, acho que você pegou meio pesado, ela vai lá conversar com a Tatum, só que assim, não dá, as duas não entram. E depois a gente vai entender por que é que a Sidney tá com esse problema com a Tatum, nesse exato momento. Com que idade eles melhoram, hein? É
Foda-se, irmã. Nessa cidade, a Sidney tem uma vida pacata, uma vida tranquila, né? Ela tem uma cafeteria, a gente vê ela chegando na cafeteria, atendendo as pessoas. Tem um cara super mal encarado que vem dar uma olhada pra ela e depois vai embora. Ela acha aquilo esquisito, a gente que tá assistindo também acha isso esquisito. E aí, em seguida, a gente conhece um dos amigos da Tatum, que aparece ali, que é o Lucas. Ele é fascinado pela trilogia Facada e ele é fascinado pelas histórias verdadeiras que ocorreram lá em Woodsboro. A Sidney, claro, fica super sem graça. A mãe dele chega, recrimina ele, porque ele começa a falar com a Sidney sobre se ela viu Nova York, se ela viu o que aconteceu com os Ghostfaces de Nova York. E a Sidney fala que não viu nada, que ela não tá por dentro, e é isso aí, acabou. E é interessante. Assim, a gente não sabe de fato se a Sidney, ela fica bem em falar sobre isso, porque quando ela fala com o Lucas, ela dá risada, ela é super simpática, né? Ela fala com a mãe do Lucas, inclusive, ela fala, não tem problema ele perguntar isso pra mim e tal, se tá tudo certo. Só que com a filha dela, ela fica uó. Então, tipo assim, a filha dela pergunta um negócio, ela fecha a cara, uó. Agora um menino aleatório chega e fala, nossa, foi o máximo, você viu lá em Nova York que aconteceu, ai, você é uma lenda. Aí ela dá risada. Então, assim, não dá pra entender direito aqui. Nesse aspecto, pra mim, não ficou muito claro isso. Qual é que é a da Sidney? E aí a gente conhece o restante do grupo da Tatum, que é a Hannah e a Chloe, que estão indo pra escola. Inclusive a Hannah, ela é a Makina Grace, que é alguém que tá, um nome que tá despontando aí em Hollywood, tá fazendo bastante produções. Talvez um dos nomes mais famosos do elenco até então. Inclusive, uma curiosidade, a Makina Grace, ela fez teste pra ser a filha da Sidney. Só que aí no final das contas, a outra menina lá acabou virando a filha da Sidney. Acredito eu até por conta de que ela vai precisar ter um bagulho assim meio corporal, sabe? Então acho que ela precisava ser mais grandona, porque a Makina Grace, ela é pequenininha, né? Ela é delicadinha. E a filha da Sidney, aqui no filme pelo menos, ela corre, ela bate, ela tem força pra pegar e jogar. E a Makina não parece muito que vai conseguir fazer isso. Apesar que a gente tem aí Pânico 4, onde a Jill, como Ghostface, fazia e acontecia e era menorzinha também, né? Inclusive, depois eu vou comentar uma coisa que eu acho sobre a escolha da filha da Sidney. E não só a escolha da atriz pra fazer, mas a escolha do visual dela em si, sabe? Sendo que eles queriam que a gente fizesse essa conexão entre as duas, sabe? Mas enfim, eu comento mais pra frente. E aí elas chegam no colégio, elas pegam uma carona com o namorado da Tatum, aquele menino esquisito. E no colégio a gente vê que vai ter uma peça, a Makina Grace tá ensaiando o voo dela e não tá bom. Tem um momento em que a Tatum entra e a Tatum tá fazendo tipo um cachorro e ela entra no momento errado. Aí a Hannah bate nela, ela cai, a cabeça dela cai. É o ó. O professor chama a atenção da Hannah porque ela tem que ensaiar mais esse voo dela junto com o outro aluno, que vai ser o técnico ali, que vai estar por trás do voo dela. E falar pra Tatum que a Tatum não tá entregando tudo de si pro personagem, que tá esquisito. Que ela não tem o fogo da Sidney Prescott, né? Ela, tipo, ele meio que fala assim, você sendo filha de quem você é, você devia ter mais presença, ter mais... E você não tem, você tá meio apagado, você tem que ver isso. Você é a filha da Sidney Prescott. Tem que mostrar um pouco mais do fogo da sua mãe. Pra mim é uma infeliz surpresa. Deixando ela completamente insegura, que ela já tava insegura, né, de fazer essa peça, agora ela tá muito mais insegura. E trazendo essa comparação dela com a mãe, mas nesse momento que as duas tá meio se estranhando, então assim, tudo de ruim. E aí, lá na cafeteria, a Sidney recebe uma ligação de Woodsboro. Ela nem liga, gente, é muito engraçado. Ela atende o telefone e ela dá risada, ela começa a gravar a ligação, claro, né, pra ver o que vai, dependendo do que a pessoa falar, né, ela já manda pra polícia, já vê qual é que é que é. Mas assim, ela dá risada, ela debocha, ela fala, ai, nossa, que original, me achou. Fala, ai, que assustador e tal. Ela fala, ai, eu não tenho tempo pra um babaca se escondendo atrás de uma máscara e de um modulador de voz. Aí ele fala, não, mas eu não vou me esconder dessa vez. E aí, ele liga de vídeo. E aí, pra gente, é meio chocante. Assim, é uma diferença que chama muito a atenção. E aí, ela atende a chamada de vídeo. E quem aparece? O Stu Macher. Pois é, todo mundo, na hora que eu tava lá no cinema, né, na pré-estreia, todo mundo fez o quê? Ele aparece falando com ela com a cara toda fodida, né, cheia de cicatriz por conta de que ele morreu porque a Sidney jogou uma TV em cima da cabeça dele, né? Então ele tá cheio de cicatriz, todo esquisito. E é ele, né, o ator em si, o Matthew Lillard, ele sempre falou do desejo dele de fazer mais um filme de Pânico, assim, o quanto ele tinha vontade de voltar e fazer mais alguma coisa. E os produtores finalmente atenderam esse desejo nesse momento, aonde eles precisavam, sabendo que a história é um pouco mais fraca, eles iam precisar apelar pra nostalgia, né? As pessoas precisariam saber que esse filme é completamente nostálgico. Então vai lá pra assistir, porque, nossa, o Stu tá de volta, a Sidney tá de volta, a Gale vai estar de volta, e vão ter mais personagens aparecendo, né? Então o boca a boca eu acho que fez com que o filme se tornasse o sucesso que foi. Desta vez,
gira em torno de nostalgia. E aí o Stu, ele ameaça a Sidney, ele fala que vai atrás dela, que vai matar ela dessa vez, mas fala que primeiro vai começar brincando com a questão toda e fala que ele tá na frente da escola, lá do anfiteatro, aonde a filha da Sidney tá ensaiando a peça de teatro, né? Ele fala, eu vou começar por aqui. Obviamente que a Sidney fica completamente consternada, ela fica mexida com aquilo e apavorada com a possibilidade dele realmente atacar a Tatum e matar a Tatum. Isso por quê? E aí tá um dos pontos. A Sidney, ela nunca preparou a filha dela. E no fim, o Ghostface joga isso na cara da Sidney. Ele fala assim, nossa, você guardou todo esse instinto de sobrevivência pra você. Você não pôs nada na sua filha não sabe fazer nada, não sabe se proteger. Mas eu entendo a Sidney no sentido de que se eu tentar enfiar instinto de sobrevivência na minha filha por conta dos meus traumas, né, no caso, por conta do que ela passou, é como se ela esperasse que em algum momento a filha dela ia viver aquilo. Eu acho que a coisa que ela menos gostaria era que a filha dela vivesse aquilo. Então esperar que ela colocasse a filha dela num Krav Maga, entendeu? Num karatê, num jiu-jitsu, em algum esporte, alguma coisa assim, pra poder criar instinto de sobrevivência nela, era a mesma coisa de dizer, é que se acontecer, mas ela não quer que aconteça. Então assim, eu entendo esse embate na cabeça dela. E aí ela sai correndo, desesperada, liga pro marido dela e fala, vai agora pro anfiteatro, lá pra escola da Tatum, porque tem um maluco lá. Eu acho que ele vai fazer alguma coisa. E aí acontece a primeira morte do filme. A Hannah e o outro aluno estão ali sozinhos, ensaiando no palco, até que de repente esse outro aluno simplesmente some e deixa ela pendurada no ar, no meio do palco. As luzes todas se apagam e aí só o foco dela acende. E o Ghostface começa a controlar esse mecanismo aí que joga ela pra lá, pra cá, pra cima, pra baixo. E eu achei por um momento, né, quando eu tava assistindo pela primeira vez, que ele ia começar a jogar ela lá em cima e descer com tudo. E joga lá em cima e desce com tudo pra ficar batendo ela, sabe? No teto e no chão. Mas não. Na verdade, ele só quer brincar com o psicológico dela. No final, ele deixa ela balançando e entra no cenário com aquela faca afiadíssima dele. E ele começa a dar várias facadinhas no corpo dela, uma coisa que gera um incômodo na gente, uma vez que quando você tá, ela no caso tá nessa situação, ela não consegue impedir, porque seja lá como ela tentar impedir aquilo, ele vai simplesmente dar uma facada. Se ela tentar chutar, ele dá uma facada no pé dela. Se ela tentar parar com a mão, ele dá uma facada na mão dela. Então assim, não tem o que fazer. Você fica meio que à mercê da pessoa. Então a sensação de impotência assim, me causou estranhamento. Um estranhamento ruim, assim, tipo, ah, meu Deus do céu, que coisa horrível de se colocar nessa situação. E aí depois ele dá algumas facadinhas nela, ele simplesmente fica parado com a faca assim, e ela passa com o corpo, né? Então é como se ela praticamente tivesse causado a morte dela, e aquilo rasga o corpo dela e os órgãos dela caem no chão. É uma cena horrorosa, terrível. Inclusive me lembra uma cena do Albergue, aonde a irmã do Randy, né, a atriz que faz a irmã do Randy, ela tem um personagem no Albergue 2, se eu não me engano, aonde a mulher, né, a assassina ali, ela prende ela no teto e fica passando uma foice assim e se banhando com o sangue dela, uma cena horrorosa. O Albergue, inclusive, é horroroso, né? Já teve gente me pedindo pra fazer o Albergue, mas sinceramente, pra eu trazer, eu vou ter que respirar fundo, porque também é outro filme, é tipo o Exorcista, pra mim é complicado de trazer, tá? Bom, a Sidney Prescott chega ali, ela vê aquela cena, a princípio ela acha inclusive que é a Tatum, depois que ela percebe que não é, e aí ela abre fogo, porque a Sidney, obviamente que a Sidney, né? Eu sou a Sidney fucking Prescott, obviamente que eu ando com uma arma. E ela abre fogo contra o Ghostface, não acerta, né? Ele sai correndo de qualquer forma. E aí quando ela desce pro palco, a filha dela entra abruptamente. Mãe, o que tá fazendo? Você tá... Fazendo a gente levantar um alerta, porque a filha dela entra daquele jeitinho que a gente fala, esquisito, hein? Ele correu pra lá e você corre na direção contrária, não viu nada, não viu ninguém correndo, ninguém com uma roupa de nada, Ghostface, nada, esquisito. A polícia chega, começa a interrogar os amigos da Tatum, então o Lucas, que é o menino que é louco por facada pela Sidney Prescott e tal, ele tava na casa dele com a mãe dele é o próprio álibi dele. A Chloe, amiga da Tatum, ela tava no camarim, ela fala que tava no camarim costurando, mas todo mundo meio que levanta uma suspeita dela porque ela não tem álibi. O professor também é investigado, porque o professor, ele tá esquisito, aparentemente, ele nem ligou pro fato da Hannah ter morrido, ele tá ligando pro fato de que ela não tinha substituto. Ele até fala, nossa, como que alguém faz uma coisa dessa? Ela nem tem substituta. Então, tipo assim, ele tá cagando. Meu Deus, quem faria uma coisa dessas?
A gente nem tem substituta. E tem o namorado da Tatum, que é assim, suspeito número 1, né? Que ela fala, não, ele foi embora mais cedo hoje e tal. Todo um lance errado, assim, pra alguém que você foi embora mais cedo, ninguém sabe pra onde você foi, você não tem álibi. Querido, o negócio tá feio pro seu lado, hein? A Sidney simplesmente chama a Tatum pra ir pra casa, porque elas vão resolver essa situação e vai ser agora. Bom, a Sidney Prescott chega em casa com o marido dela e a filha e alguns policiais. Os policiais entram pra poder vistoriar, ver a casa, ver se não tem ninguém escondido em algum cômodo, em algum lugar. Depois que eles veem tudo, aí eles liberam a entrada da Sidney com a família. Porque dessa vez, né, ela é casada com um policial e o policial tá ali o tempo todo. Então, não tem o que dar errado. E aí ela tem uma discussão com a Tatum no quarto. Por quê? A Tatum fala, você nunca me ensinou a me defender. Você nunca deixou eu aprender. Porque você sabe fazer o que for necessário, correr e tal. Você já tem essa vivência. Eu não tenho. Ela fica brava com a Tatum. A Sidney fica brava com a Tatum porque, por exemplo, a mala, que era a mala de emergência, que elas chamam, não tá feita, porque a Tatum pegou essa mala de emergência que fica ali já pronta e desfez. Então isso vai fazer com que elas demorem pra poder arrumar tudo, pra poder sair. A da Sidney obviamente já tá feita. E aí quando a Sidney vai no quarto pra falar com o Mark sobre isso, ela pergunta, por que você tá apagando as luzes da casa? E ele fala, mas não sou eu não apaguei nada. E aí a gente descobre o quê? Que os policiais vistoriaram tudo, mas eles não deram uma olhadinha no sótão. E o Ghostface entra pelo sótão. Quando a Sidney Prescott volta pra poder ver como é que tá a Tatum, porque ela tá lá sozinha, o Ghostface já tá com ela como refém. Aí é aquela cena tensa, a Sidney fala, pelo amor de Deus, Mark coloca a arma no chão, Mark coloca, o Ghostface parece que vai matar a menina, parece que não vai, a gente fica nessa indecisão, até porque nesse ponto a gente não tinha tanta certeza do que é que ia acontecer. É claro que lá no fundo a gente sabe que eles não iam ter coragem de matar a filha da Sidney, não iam, mas a gente fica de olho em todas as nuances, porque eu tava desconfiando da filha da Sidney, eu tava achando que ela podia ser também o Ghostface, entendeu? Então assim, dependendo de como ele machucar essa menina, dependendo de como for, ia ser um plot. A Sidney descobrir que a própria filha dela é o Ghostface, vixe, ia ser assim, não sei nem como é que eles iam, como é que ia ser o monólogo final. Ia ter que ser muito bom, mas ia ser assim, meu Deus, ia ser incrível. E aí, por um descuido do Ghostface, num momento, como a Tatum e o pai dela têm alguns sinais ocultos ali entre eles, ela manda um sinal pro pai dela, o pai dela entende, ela abaixa, o pai dela vai pra cima do Ghostface, os dois têm uma briga ali horrorosa. A Sidney pega a Tatum, corre pro quarto do pânico que ela tem, se fecha lá dentro, enquanto o Ghostface acaba jogando o Mark de cima da escada e o Mark cai desacordado lá embaixo, né? Então assim, a Sidney ter um quarto do pânico pra mim foi demais. O ruim é que lá não chama quarto do pânico, né? Tipo, não, pode ser que lá chame-se quarto do pânico. É que o nome do filme é Scream. Aqui acaba fazendo paralelo com o nome do filme, né? Lá não, mas vai ser interessante isso. E o fato é que esse quartinho, ele dá passagem por dentro da parede pra elas conseguirem sair da casa. E a Sidney chama a filha dela pra poder sair. Aí começa uma cena, uma sequência muito boa. Aqui no trailer já era muito boa e aqui no filme ela é tensa. E quem assistiu no cinema, com certeza ficou muito tenso nessa cena. Porque eu assisti agora aqui em casa, né, com meu marido e tal, e não foi uma coisa super de eu olhar, de eu sentir o que eu sentia no cinema, entende? Ainda é tensa, mas no cinema, acho que por conta da imersão, nossa, a cena fica muito grandiosa. E aí o Ghostface percebe os buracos que tem ali na parede e começa a dar facada pra tentar pegar uma delas. Tem uma hora que a Sidney entorta a faca dele na parede, ele não consegue puxar a faca, então ele pega um atiçador de fogo, dá com o atiçador de fogo, corta a Sidney, mas elas conseguem sair dali e saem da casa. Quando o Ghostface vai sair da casa, ele é atacado pelo Mark. Os dois têm um arranca-rabo de novo ali em cima da grama, é um corpo a corpo, e o Ghostface acaba caindo na rua. E quando não dá nem tempo da gente pensar o que é que vai acontecer, ele é atropelado de uma forma violentíssima por um carro. A cena é muito boa e tem uma virada que eu não vou nem falar nada, só assistam. Acertei ele? Meus amigos, tem que aceitar, entendeu? A chegada de Gale Weathers. Essa foi, olha, foi uma das melhores chegadas de todos os tempos da franquia, tá? Assim, acho que é a melhor chegada de todos os tempos da franquia. Não tem como você não se empolgar. No cinema, o povo gritou. Aqui em casa, meu marido quase que ele ficou de pé no sofá. O Vitor quase ficou de pé no sofá, tá? Ele não aguentou de tanto que a Gale Weathers farmou aura com essa entrada. Foi golpe baixo, amor pequeno, matadora, matadora. Foi
Foi incrível. E assim, que bom, né, que a entrada dela foi incrível, porque o desenvolvimento dela nesse filme, meu Deus, foi uma entrada incrível pra depois, meu amigo, ela virar nada no filme, assim, é uma tristeza. E ela chega com quem? Com o Chad e a Mindy, né, os dois irmãos que agora estão trabalhando com ela, tá? Ela foi demitida do programa lá que ela tinha e agora ela quer voltar às origens, ela quer começar a fazer esse tipo de reportagem de rua de novo. E aí é claro que um Ghostface apareceu, um Ghostfacezinho. Ela já falou, então vamos lá, dá uma olhadinha lá, o que é e tal. O Chad já pega a câmera, a Mindy ela é meio que assistente, né? Mas assim, incrível a chegada da Gale. Eles puxam a máscara do Ghostface pra revelar, afinal de contas, quem é. E é um cara completamente aleatório, que se você perdeu o momento em que aquele homem mal encarado chegou no café da Sidney mais cedo, você nem faz esse link, né? Dele com aquele cara. Mas é o mesmo cara que chegou mais cedo, olhou pra cara da Sidney e foi embora. Só que a Sidney acha aquilo muito esquisito. Ela ainda fala pra Gale, não, tem alguma coisa errada. Foi fácil demais. Não acabou ainda. Não acabou. E aí ela sai, tem um momento em que ela olha pro pessoal que tá eufórico, querendo saber o que foi que aconteceu. E tem algumas pessoas ali que chamam a atenção dela, como o professor da Tatum e o namorado que estão ali. Ela pensa que, pô, talvez seja um deles. E aí ela é abordada pelo Lucas, logo que ela tá entrando em casa. O Lucas, completamente fascinado, claro, com tudo que tá acontecendo. E aí ela indaga ele se ele gosta de inteligência artificial, se ele sabe mexer com deepfake, inteligência artificial. E o Lucas fala que ele é completamente contra, que ele acha que isso vai arruinar o mundo, sabe? Que a ruína do mundo vai vir da inteligência artificial, então ele jamais usaria nada disso. E aí, enquanto a Sidney e a Gale estão conversando, tem um momentinho muito, assim, porque a Gale vai tomar uma xícara de chá e ela não consegue segurar com uma mão, só ela tem que segurar com as duas porque ela não tem força. E a Sidney pergunta como que ela tá, o porquê daquilo, né? Ela fala que como ela tomou uma facada no ombro, aquilo rompeu um nervo dela e agora ela não tem mais tanta força pra segurar e tal. Ela fala, isso é resquício de Nova York. Ela fala, eu sinto muito que eu não fui. Aí ela fala, não, ainda bem que você não foi horrível. Sorte sua que você ficou de fora. Foi terrível. E aí, assim, tem alguns momentinhos nesse filme aonde o pessoal cita Nova York como tendo sido ruim. Tipo, o Stu chega a falar pra ela lá naquela primeira ligação que Nova York não valeu, porque ela não tava. Então não valeu de nada. Se a Sidney não tá, não vale. Senti sua falta em Nova York. Não é a mesma coisa sem você. Depois a Gale fala, ainda bem que você não foi horrível. Ainda bem que você não tava, foi horrível. É como se fosse uma crítica ao filme, sabe? Mas enfim, elas descobrem que esse doido que tentou matar a Sidney ali na casa dela naquele momento, ele veio de um hospital psiquiátrico. Então é por onde elas têm que começar a pesquisa. O Stu chega a ligar pra Sidney, ali mesmo, fala com ela e com a Gale, xinga a Gale de velha, fala que a Gale tá fazendo ali agora, fala que isso tudo vai ficar muito mais divertido, né? Então assim, simbolicamente, como esse filme, depois a gente vai entender, né? Mas como ele é pra ser um revival da Sidney, então trazer o Stu de volta, mostrar que toda a velha guarda de Pânico ainda dá um caldo, isso é muito interessante, né? Pra o conceito do filme, que foi de fato trazer de volta a Sidney Prescott, sendo ela a principal do filme. Bom, eles vão para esse hospital psiquiátrico, lá eles descobrem que realmente esse doido que quase matou a Sidney tava lá. Ele fugiu já faz alguns dias e o doutor que atende elas reconhece o Stu Macher. Elas perguntam e ele fala, sim, é o João, que no caso a gente chamava ele de João Ninguém, porque ele chegou aqui completamente desmemoriado, não sabia qual era o nome dele, nem da onde que ele era, nem quem ele era, e ficou aqui durante um tempo, mas recebeu alta recentemente. Ou seja, de fato, pode ser que seja o Stu mesmo. Além do que, a Gale checa com as suas fontes o necrotério lá de Woodsboro e não conseguem encontrar os documentos do Stu, porque parece que a mulher responsável pelos documentos da época, ela já nem tá viva mais. A legista de 96 morreu há 3 anos, não tem ninguém pra perguntar. Alguém quer que pareça que o corpo do Stu nunca chegou no necrotério. E a parte desses documentos aí foi remexida, ou seja, não dá pra saber se o Stu deu entrada como uma pessoa morta ou não lá no necrotério. Então fica essa dúvida, sabe? Tipo, é basicamente certeza de que seja verdade, de que seja o Stu Macher realmente falando com a Sidney. A Sidney e a Gale têm a ideia de tentar localizar de onde o Stu tá fazendo as ligações. Então elas têm que fazer com que ele ligue. Como aparentemente o que ele quer é palco, como o que ele quer aparecer é ser o personagem principal dessa vez, pelo menos na visão delas, é não ser mais o segundo lugar, né? O assistente do Billy Loomis, que foi quem se tornou o grande Ghostface de Pânico, da saga Pânico. A Sidney fala, e se eu te der aquilo que você quer desde 1996? A Gale olha e fala, ai meu Deus do céu, a entrevista. Finalmente a entrevista com Sidney Prescott vai acontecer. Porque dessa forma
forma, elas entram ao vivo e o Stu não vai aguentar e vai ligar e vai tentar ser o foco de tudo. Enquanto isso, lá na casa da Sidney, o Chad e a Mindy estão conversando na sala quando a Tatum chega. E ela chega pra perguntar pra eles, né, por que eles estão ali, o que eles estão fazendo. E ela fala que ela quer ser mais ativa, que ela quer fazer alguma coisa de fato, que ela quer ajudar com a investigação. Tô cansada de ser inútil. E a Mindy fala, olha, eu acho que você vai ajudar muito se você reunir o seu grupo de amigos num lugar só. Porque com todo mundo reunido num lugar só, é muito mais fácil da gente descobrir qual deles, se for um deles, que é o Ghostface, qual deles é. E ela fala que pode fazer aquilo, que apesar do pai dela ser policial, ela acha que ela consegue. E aí o pai dela, o Mark, coitado, ele tá ali também, ele escuta um barulho na parte de trás da casa dele, onde tá tendo uma construção, meio que uma obra, ele tá reformando, e ele vai lá ver o que tá acontecendo. E aí assim, as mortes aqui, elas são inventivas, elas são legais, assim, elas chamam a atenção de alguma forma. Mas a construção do suspense, ela é ruim. O Kevin Williamson, que é o roteirista, na verdade assim, o Kevin Williamson, ele é o roteirista do primeiro, segundo, terceiro e quarto filme, se eu não me engano. Ele tá envolvido assim, junto com Pânico, e ele tá nos originais, junto com o Wes Craven, o criador. E ele é bom roteirista, só que ele não é bom diretor. Aqui ficou muito claro que ele não é bom diretor, ele não sabe fazer, sabe? Ele não sabe dar vida pra aquilo e fazer a gente ficar meio tenso. Então assim, a construção do suspense do Kevin Williamson, ela é muito repetitiva, que é o quê? É mostrar que o Ghostface tá à espreita. Então assim, a gente vê isso lá no começo com a Madison, que tem um momento que ela tá na casa e aí lá no fundo escuro a gente vê o Ghostface aparecer e depois sumir. A gente vê isso depois num outro momentinho, enquanto a Tatum tá lá no camarim, a gente vê o Ghostface se movimentando lá atrás dela. Agora a gente vê de novo no momento em que a lona transparente, ela se mexe, aí a gente vê o Ghostface, depois o Ghostface some. Então assim, é sempre essa repetição. E aí vai perdendo a graça e sinceramente, o suspense ele não cresce, sabe? E é ali que o Mark é atacado pelo Ghostface. Ele não consegue nem se defender, nem tem um grande desenvolvimento de defesa. Ele fica preso na lona, o Ghostface dá várias facadas nele e um beijo, meu amor, fica com Deus. Enquanto isso, todo mundo se reúne no bar dos pais da Chloe, que os pais da Chloe têm um bar ali na cidade. Então tá todo mundo ali e é quando a Mindy finalmente dá aquele monólogo dela, onde ela explica o que é que tá acontecendo. E aí ela fala que dessa vez é um retcon, que na verdade o que o assassino quer é tirar a Sidney da aposentadoria. Ela fala, o assassino dessa vez não é alguém que é fã dos filmes Facada. O assassino dessa vez é fã da Sidney. Veio atrás dela. Porque assim, teve uma coisa que ficou meio que estabelecida depois de Pânico 6, que é, talvez a Sidney não volte, porque dá pra franquia continuar sem ela. Então assim, eu acreditava piamente, antes de ter todas essas mudanças, que nós teríamos vários outros filmes de Pânico, até que eles fossem chamar a Neve Campbell daqui muitos anos, quando ela já tivesse, sei lá, com os fios de cabelo branco, se aceitando, já mais velha, pra fazer novamente a Final Girl, a Sidney Prescott, voltar de alguma forma bem icônica, sabe? Mas que eles iam dar uma bela de uma descansada na imagem da Sidney. O que não aconteceu. Então, o próprio filme brinca com isso, que tipo, é isso, gata, você achou que você tava em paz, você não vai estar em paz, a gente vai vir aqui tirar a sua paz, puxar você, mexer com você e mostrar que o passado em Pânico nunca morre, usando de forma simbólica a imagem do Stu, que é quem tá ameaçando a Sidney de forma direta dessa vez. Só que ninguém sabe onde ele tá, a polícia não viu, ninguém viu, então como ter certeza que ele é ele? A entrevista da Gale começa com a Sidney e vai tudo bem, ela perguntando sobre o Stu Macher, que é a pessoa que ela acha que tá ligando, que tá ameaçando ela, só que não rola do Stu ligar logo de cara. Então ela fala, então vamos continuar a entrevista, e aí ela começa a perguntar da família da Sidney, e a Sidney pede que não fale da filha dela. E aí a Gale toca num assunto que é realmente muito delicado, que ela fala bem assim, a sua filha tem hoje a mesma idade que você tinha quando tudo isso começou. Como você vê tudo isso que tá acontecendo, nessa perseguição à sua família dessa forma? Você acha que pode ter alguma coisa a ver? Será que estão tentando fazer com que a sua filha se torne você? Tipo, ela vai mais ou menos por esses lances. E a Sidney fica muito puta, tão que ela simplesmente tira os microfones e sai da entrevista ali do nada. Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu fiquei muito me perguntando assim, eu até falei com o Victor, foi tipo, como foi que a Gale, do nada, entrou ao vivo? Como foi que ela conseguiu assim? Ela foi demitida, ela tava trabalhando por conta própria. Como que ela entrou? E aí, o que acontece? Tem um repórter que ele foi introduzido um pouco mais cedo, tentando entrevistar a Mindy lá depois que elas mataram, né, que eles atropelaram aquele Ghostface. E ele fala, por favor, ajuda um repórter de cidade pequena a fazer uma matéria, por favor, né, e tal. WFPO, eu queria... Some da minha frente, cara. Nossa, o que tá acontecendo aqui?
Ah, dá uma chance pra um repórter de uma cidadezinha. Esse mesmo repórter é o que consegue ceder horário pra Gale fazer essa matéria. Porque ele acha assim, pô... Então assim, naquele momento ele falou, ajuda um repórter novato de cidade pequena a fazer uma matéria. No momento em que a Gale pediu pra ele um espaço, ele falou, nossa, mas agora? Tipo, foi dessa forma que a Gale conseguiu entrar no ar, simplesmente. Porque pra mim não faz... Assim, a gente traz pro Brasil, por exemplo. Aonde que ele entraria no ar do nada? No SBT é impossível. Globo, Record, impossível. Fiquei pensando, Rede TV, talvez... Band, não que seja menos, mas assim, parece que são redes de TV que são um pouco mais maleáveis. Então, tipo assim, pegar um pedaço do programa da Sônia Abrão e falar bem assim, ó, Sônia, a gente tá com uma exclusiva com a Sidney Prescott, aqui sobreviveu ao massacre e tal, a gente vai entrar aqui ao vivo. Acho que a Sônia diria assim, claro, traz ela sim, vamos fazer. Vamos falar com ela sim. Nossa, Sidney Prescott, vamos falar com ela. Então, assim, acho que a Sônia faria alguma coisa nesse sentido. Não sei, fiquei pensando nisso. Mas nesse contexto do filme foi assim, tá? Que essa entrevista aconteceu. Porém, contudo, meus amigos, enquanto elas estão ali no estúdio, depois desse mal-estar, dessa coisa meio esquisita, o Stu liga pra Sidney. Ele liga com aquele jeito louco dele, fala que está em frente à taverna, fala que vai atacar a filhinha dela, vai mostrar com quantos paus se faz uma canoa pra filhinha dela. Ela fala que é impossível porque a Tatum tá em casa. E o Stu fala, não, querida, ela realmente furou o toque de recolher. Ela tá aqui e ela vai ver só o que eu vou fazer com ela agora. E ele desliga. É muito engraçado o jeito que ele desliga, porque toda vez ele desliga assim, sabe? Mostrando muito que tá clicando no negócio. É engraçado. Obviamente que a Sidney fica desesperada. Ela sai correndo do lugar, deixa a Gale falando sozinha, desce, percebe que não vai conseguir pegar o carro da Gale e vai correndo rua fora. E aí a Tatum, que viu a entrevista lá da taverna, ficou mexida e falou, não, eu vou pra casa, eu preciso ficar com a minha mãe, porque eu entendi o ponto da minha mãe, ela tá tentando me proteger, sabe? E eu tô sendo cabeça dura, tô batendo de frente com ela é traumatizada também com tudo isso. Ela tem muito medo que tudo isso aconteça comigo. A menina entendeu, né? Então ela sai de lá, vai pro carro do namorado dela, junto com o namorado dela. Só que quando ela entra no carro do namorado dela, ela vê que no notebook, o namorado dela tava testando um filtro com o rosto do Stu Macher. E aí ela dá play no vídeo e vê o namorado dela, tipo, xingando a mãe dela. E aí ele fala, não, isso aqui eu tava testando, eu tava vendo se funcionava. Só que ela fica tão desconfiada que ela fala, não, é você, tal. Ataca ele, dá com o notebook na cabeça dele, faz com que ele desmaie e sai do carro. Só que assim que ela sai, ela dá de cara com o Ghostface. Que obviamente sai correndo atrás dela ali na rua. Enquanto isso, lá na taverna, o bicho começa a pegar. Por quê? A Chloe entra na cozinha pra poder tirar uma pizza que tava queimando do forno. E ela é atacada pelo Ghostface dentro da cozinha. Ela consegue se defender e num momento em que ela pega uma faca na mão e que ela ataca o Ghostface, não era o Ghostface, era o Chad. Essa cena não faz o menor sentido? Não faz o menor sentido. Não tinha como ser o Chad ali. Tinha que ser o Ghostface. Só que, esse filme, ele faz isso. Ele debocha um pouco da nossa inteligência, tá? Até no final, ele não chega a debochar com a nossa inteligência. Ele mente mesmo. Ele mente pra gente descaradamente só pro filme fazer sentido. Um roteiro que eu até comentei com o Victor. Eu acho que o Wes Craven, o criador original de Pânico, ele não aceitaria esse roteiro. Ele ia dizer, não. A gente não vai enganar a galera que tá assistindo. O grande babado de Pânico é jogar com eles, é fazer com que eles percebam se eles estão ou não se dando conta dos detalhes que a gente tá jogando, de quem muito provavelmente é o Ghostface, sabe? Que só foi mal feito no 3, no Pânico 3, que também é do Wes Craven, porque o Pânico 3 foi feito nas coxas, só por causa disso. Mas com o tempo de produção, o Wes Craven não ia aceitar não, esse roteiro ele não ia não, mas a gente comenta no final. E aí, depois que a Chloe dá uma facada no Chad, o Ghostface vem pra cima dele, a Mindy vem defender ele, toma uma facada também, os dois caem no chão e a Chloe sai da cozinha e dá de cara com quem? Com o Lucas, que tá super esquisito e fala, não, fica aqui que eu vou entrar lá, que eu vou te defender. Obviamente a gente fala assim, então esse é ele, porque aí ele vai sair machucadinho, a gente vai achar que não é ele, no final era ele, né? Pois é, exatamente. Ele sai machucado, só que ele sai sangrando muito, é esquisito, ele tava sangrando muito. E o Ghostface surge logo atrás, ele ataca a Chloe. Ele consegue fazer com que ela morra, ele joga ela num monte de copos, os copos quebram e aí o vidro atravessa e fura a garganta dela, ela morre. E o Lucas acorda. E aí o plot, gente, o Ghostface ele pega o Lucas e ele mata o Lucas, ou seja, não é nenhum deles o Ghostface, não é nenhum deles. E aí minha cabeça fez assim, tá, se não é nenhum deles, quem sobra? Quem que com algum sentido
sobra pra ser o Ghostface? Ninguém. Enquanto isso, meus amigos, a Tatum tá correndo pela rua e ela corre. E o Ghostface só anda. O Ghostface, ele não dá uma corridinha atrás da Tatum, mas ele tá sempre alcançando ela. E eu fico pensando, gente, ela tá no meio da rua. Ó, tô eu aqui. Toque de recolher, não tem ninguém. Tô eu e um assassino. O assassino tá com uma arma. Ele tá com um arco e flecha. Ele tá com uma zarabatana. Ele tá com alguma coisa que ele vai conseguir me atingir de longe se eu sair correndo? Não, né? Então eu vou correr muito mesmo. Porque parece que ela tá correndo de brincadeira. Agora, outra coisa. Ele não tá com uma arma. Não tá com uma flecha. Não tá com uma zarabatana. Ele tá com uma faca. Meu amor, eu vou tirar um pedaço de pau de algum lugar daqui. Eu vou me defender. Eu vou pra cima. A gente tem que ir pras trincheiras, meu amor. Eu vou pras trincheiras. Porque assim, é eu e você. Você tá com uma faca na mão e eu tô com uma ripa de pau. E vem e vamos pra cima. Tá boa. Mas não é isso que acontece, tá? Ela se esconde. E aí, em dado momento, o namorado dela surge do nada, tá? Quando a gente assiste assim, ó, o ângulo fechado, a gente nem questiona isso, né? A gente fala bem assim, nossa, o namorado dela... Mas abre o ângulo, gente. Pensa assim, ó. Abre o ângulo. Ó, você tá olhando de cima do prédio. O Ghostface tá ali na rua. A Tatum tá aqui. Como foi que o namorado da Tatum chegou aqui, ó, sem ser percebido por ninguém, nem por ela, nem ser visto por ninguém? Como é que ele fez isso? Como é que ele alcançou ela? Como é que ele sabia pra onde ela tinha ido? São muitos como. Acho esquisito. Eu não gosto muito disso, né? Assim, não gosto tanto. Eu acho que Pânico era uma saga que não tem muito isso. É muito pouco. Muito pouco. Muitas poucas coisas assim a gente fala. Aqui não faz. Aqui nesse filme... tem muita conveniência. Mas enfim, o namorado dela aparece e ele fala, não sou eu. E ela fala, eu sei que não é você e tal. Agora ela sabe, né? Porque ela bateu nele, ela desceu e o Ghostface estava de frente pra ela, então, obviamente que não é ele. Mas ainda assim poderia ser ele, tá? Porque poderia ter mais Ghostface e ele ser um deles. E por isso que ele tá vivo. Porque pela lógica, se o gatão ficou desacordado dentro do carro, o Ghostface tinha que ter ido lá, terminado de zerar ele, né? Pra ele de comes e bebes. E aí ido atrás da Tatum. Mas não, beleza, ele tá vivo. Só que aí logo depois, gente, é muitas indagações e já vem a resposta, porque o Ghostface ataca ele muito, dá facada em lugares que não dá pra sobreviver depois dessas facadas. E a Tatum, pra defender, joga o Ghostface contra uma loja que arrebenta, é a maior barulheira, mas não dá em nada, tá? Apesar da barulheira, do negócio não dá em nada. Ela continua correndo, entra na cafeteria da mãe dela, e aí a Sidney recebe o alerta. Alguém entrou na sua cafeteria. E não foi você, porque você tá longe, né? Ela pega nas câmeras e vê que é a Tatum. E aí ela guia a Tatum até o escritório, aonde a Tatum pega a arma dela. E a Tatum não sabe mexer na arma. Ela fala, olha, minha filha, põe os fones de ouvido aqui, ó, que você vai ter que ficar me ouvindo, porque eu vou te explicar. Você vai destravar a arma, você vai fazer bonitinho e tal. E como ela tá com o celular, essa cena é muito legal, tá? Ó, eu gosto, já falei, é muito inventivo, muito legal a maneira que o Kevin Williamson pensa como as coisas podem acontecer. Então, quer dizer, a Sidney Prescott tá com as câmeras de segurança, ela tá vendo em tempo real o que tá acontecendo lá, e ela vai guiar a filha dela através das câmeras de segurança. Então ela fala pra filha dela, aponta pro calendário, ele tá no calendário. Não, ele se mexeu. Agora ele tá à direita da porta. Atira, que ele tá à direita da porta. Quando a menina atira, o Ghostface cai. Ela consegue. E aí, quando ela sai da sala, a Sidney fala, atira na cabeça, senão eles não morrem. É claro que o Ghostface levanta do nada, assusta ela completamente, ela perde a arma, os dois têm uma briga. Aí a Sidney Prescott solta o celular, continua correndo, né, pra tentar chegar a tempo de alguma coisa. A Tatum consegue se livrar do Ghostface, e quando ela vira pra sair, outro Ghostface surge, que era aquele Ghostface que matou lá os jovens na taverna do pai da Chloe. E aí, meus amores, eles vêm um de trás e um da frente, junta e faz a dança do machixe com a Tatum. Eu não entendi. Eles esmagaram a menina, porque os dois vieram correndo de direções opostas pra cima da Tatum, eles esmagaram ela. O telefone da Sidney toca e é o Ghostface falando que tá com a filha dela, que é melhor ela vir pro coração de tudo, porque eles vão resolver isso, vai ser agora. E o coração de tudo é onde? A casa da Sidney. Quando ela chega, ela escuta a voz do Stu, e quando ela olha, ele tá na TV falando com ela. E aí começa uma cena muito doida, aonde ela continua procurando aonde que a pessoa tá ali dentro da casa dela, e o Stu, ele tá aparecendo na TV, ele tá aparecendo no tablet, na TV da cozinha, um monte de lugar. E aí, ela fala assim, você é louco e tal. Aí ele fala, eu sou louco. E aí, do nada, muda do Stu pra senhora Loomis, a mãe do Billy Loomis, lembra? Ela falando, você estragou minha vida, sua mãe estragou minha vida, você matou meu filho. Aí muda pro Roman, que é o assassino de Pânico 3, falando, maninha, é tudo sobre família, nós somos da família e tal. Aí do Roman muda pro Dewey, falando com ela uns negócios assim, tipo, eu morri por você. E aí volta
volta pro Stu. E aí, assim, não faz sentido, tá? Esse momento todo não faz sentido porque a gente pensa, tá? A gente entende que o Ghostface, ele, tudo bem, até então a gente não sabe se é o Stu ou se não é. Beleza, é o Stu. Mas essas outras pessoas? O Dewey tá morto, então assim, aqui o filme meio que entrega que é tudo inteligência artificial, é tudo deepfake. Mas pra quê? Quem criou essa mensagem? Porque essa mensagem é gravada, essa mensagem não é ao vivo, ela é gravada. Quem gravou essa mensagem pra Sidney? Por quê? É uma grande homenagem pra todos os outros personagens, né? Pra esses atores fantásticos, né? Que tá tudo vivo, tá tudo aí. Maravilhoso, assim, muito legal. Mas pra quê? A gente, nesse momento que tá assistindo o filme, a gente fica muito confuso no que agrega. Eu não sei em que ponto chegou nisso. E chegou nisso com que intuito? Qual é a mensagem? Não tem. No filme, o Stu fala bem assim, vamos dar do jeito que tudo começou. Ele fala, vamos lembrar como tudo começou? Com a vítima amarrada na cadeira. Ele fala um negócio assim, por quê? Quando a Sidney chega lá fora, a Tatum tá amarrada na cadeira. Exatamente igual o namorado da Cassie Cooper amarrado na cadeira lá em Pânico 1. Então meio que faz esse paralelo. E aí vem a revelação. O primeiro Ghostface puxa a máscara e é o médico lá da clínica psiquiátrica, do hospital psiquiátrico. Que, sinceramente, gente, ele dá um pequeno monólogo, ele debocha da Sidney ter acreditado no que ele falou. E assim, aqui foi que eu acho que jogaram sujo, tá? Porque ele é o médico, ele é o responsável pelo lugar. Nós, como público, não íamos desconfiar da palavra dele. Em momento nenhum, o filme colocou qualquer ponto de desconfiança pra gente poder, quiçá, pensar que ele tava mentindo. Então aqui não foi um jogo de mistério, foi um jogo de enganação, entende? O filme não abriu um mistério pra gente, ele enganou. E é por isso que eu não gosto. Eu não gosto dessa parte que eu não gosto, porque a gente não vai questionar o médico da instituição psiquiátrica falando que o Stu estava ali. Tem outras pessoas passando ali e tal. Então assim, parece tudo muito surreal de conveniente, tá? Esse roteiro aqui. E aí ele chama o Stu. E quando entra, não é o Stu, é a Jéssica, a mãe do Lucas. Ela tá assim, super esquisita e tal. E aí vem um monólogo que aí realmente a verdadeira motivação do Ghostface, que é dela. Ela basicamente matou o marido, porque ela leu o livro da Sidney Prescott, aquele livro que a gente vê ela divulgando em Pânico 4, e aquilo inspirou ela, porque a Sidney Prescott no final sempre mata, os Ghostface sempre mata os homens maus. E o marido dela era abusivo, então ela matou o marido dela, inspirada pela Sidney Prescott. Só que aí a Sidney Prescott se aposentou, queria uma vida pacata, uma vida tranquila, e ela não aceitou. Teve o babado de Nova York, a Sidney não esteve, ela não aceitou, ela falou, não. Eu vim aqui tirar você disso aí, porque a Sidney Prescott que eu li, que eu me inspirei, essa aqui é a matadora de Ghostfaces. Você quer o quê? Ficar de boa agora? Não. Então ela se sentiu ofendida pela Sidney. Eu entendi isso, tá, gente? Assim, do diálogo dela. Porque é muito confuso, tá? Esse momento é extremamente... A Sidney chega a falar assim, meu Deus, Jéssica, você matou seu filho. Aí ela fala assim, ele é a cara do pai dele. E em entrevista, a atriz, ela chegou a comentar que essa cena, esse diálogo foi adicionado por ela. Ela pediu pra colocar esse diálogo, porque ela falou, a cena em que o filho dela é morto, quem tá ali na função era ela. Ela própria matou o filho dela. Então ela falou, eu tenho que explicar isso. E aí a explicação é que ele era parecido com o pai dele. Ruim a explicação. E aí, assim, a gente nem entra nos pormenores de imaginar que naquela cena em que o filho dela morreu era ela, porque ela pegou, literalmente, o garoto pela cabeça, levantou pela cabeça e colocou no bagulho. Que força é essa? Que força descomunal é essa que essa mulher tem? Que pra mim é um absurdo. Essa força não existe. E aí é isso. É basicamente isso. Só que aí ela lança assim, chega de você, Sidney. Eu vou fazer a Sidney 2.0, que no caso é a Tatum. Ela fala, eu vou matar a mãezinha dela na frente dela e fazer a Sidney 2.0. E aí eu também não entendi isso. Eu não entendi eles colocarem isso. Eu não sei se eles colocaram pra poder plantar que a ideia é que a Tatum seja a nova Final Girl, sabe? Junto com a Sidney por um tempo e depois sozinha, provavelmente. O que eu acho arriscado, porque, assim, aqui pra gente, né? A gata não conseguiu cair nas graças do público, né? O público não comprou muito o carisma da atriz. Isso, pelo menos nos primeiros reacts, né? Ela não tinha caído nas graças do público. Pode ser que agora ela esteja, mas no começo ela não tava. Então, assim, tenho minhas dúvidas sobre essa atriz em si ou o desenvolvimento desse personagem. A Sidney 2.0, acho difícil. E vou fazer mais um apontamento em breve. Aí eu não entendi ela falando isso. Porque se ela tá pressupondo que a Tatum vai ser a Sidney 2.0, então ela pode ver a mãe dela morrer. No entanto, ela vai matar todo mundo, porque a Sidney é a Final Girl, né? Ela mata todo mundo. Então a Jéssica, ela tá pressupondo que a filha da Sidney vai matá-la, entende? Porque senão você não tá fazendo a Sidney 2.0, você tá matando a Sidney, porque você pretende matar essa Sidney e pretende matar essa também. Então
então você não tá fazendo a Sidney 2.0. Eu não entendi. Gente, juro pra vocês. Esse diálogo, ó, chega nessa hora, deixa pra lá, só segue o bonde. E aí o que acontece? Trazem o corpo do pai da Tatum, o Mark. Ele tá vivo. Inexplicavelmente. Perdeu sangue pra cacete. Tomou facada no pulmão, mas ele tá vivo. Ele disfarçadamente solta a Tatum, sem ser percebido. E aí, quando chega no momento certo, a Tatum, com aquela comunicação não verbal que ela tem com a mãe dela, com o pai e tal, ela faz um babado, dá uma cabeçada na cabeça da Jéssica. A Sidney puxa uma arma, dá um tiro na testa do médico. A Jéssica corre lá pra dentro. A Sidney ajuda a filha dela, deixa a filha dela ali, fala, chama a ambulância pro seu pai e chama a polícia. E entra pra poder pegar a Jéssica. Aí assim, as duas têm um embate que é fraco, né? Como eu falei pra vocês, a direção do Kevin Williamson é um pouco fraco. O embate das duas ali dentro é fraco. É assim, ai, vamos lá, e pai, dá na cara da outra, e vai, puxa, e cai. Não é muita coisa. Porém, tem um momento que parece que vai dar errado pra Sidney. Mas aí, a Tatum entra e é ela que dá o tiro final na testa da Jéssica. E aí, momento mãe e filha, as duas têm uma coisa ali. A Jéssica vem, do nada, que é aquele segundo ataque do Ghostface, né? Que eles sempre voltam pra atacar. E as duas, aí sim, as duas juntas descem a bala na Jéssica, na cara da Jéssica. E assim, é tanto tiro na cara da Jéssica que a cara dela cai. Elas tiram, não sei como, tá? Mas elas tiram a cara da Jéssica, é babado. E ela cai morta ali na frente. Então, tipo assim, ruim. Ruim, mas ao mesmo tempo divertido. E aí, aquele final onde tá todo mundo vivo. Aliás, não. Vamos lá. Os amigos todos da Tatum morreram. E o namorado também. Todos. Mas o Chad tá vivo. A Mindy tá viva. A Gale tá viva. Inclusive a Gale, ela surge, né? Ela aparece. Ela fala assim, por que você fez isso? Por que você sempre faz isso, né? Me deixa falando sozinha. E aí a Sidney tem um momento de pedir desculpa pra Gale. Falar que as duas estão juntas. Que ela confia na Gale. Porque tem um momento em que ela, no meio do filme, fala que não confia. Mas assim também, gente. Olha, se a gente for colocar uns negócios, por exemplo, quando ela sai lá do estúdio, a Gale, ela vai falar pro produtor lá do canal. Ela fala, liga pra polícia e manda pra taverna. Você precisa chamar a polícia agora e mandar eles pra taverna Parker. Gente, nunca chegou polícia nenhuma na taverna, sabe? Deu tempo de fazer aquela merda toda. Depois, uma loja disparou porque a menina jogou... Cadê os policial aqui? Cadê os policial aqui, gente? Na rua, pra ver que tá acontecendo um monte de coisa errada. Eu não sei, assim, a polícia... Em Pânico, normalmente, a polícia simplesmente desaparece. Mas aqui, ela evaporou, juro pra vocês. E aí, temos mais um momento fofo de mãe e filha, aonde a Sidney finalmente começa a falar um pouco do passado dela pra Tatum. E ela fala por que ela deu esse nome pra ela, né? Ela fala, olha, Tatum era o nome da minha melhor amiga. Aí ela fala, ela era forte, ela dizia o que ela pensava, ela não tinha medo, ela fazia, acontecia e tal. Foi o que eu sempre desejei pra você. Eu sempre desejei que você fosse uma garota como era a minha melhor amiga de infância, Tatum. E é por isso que você se chama Tatum. E aí as duas se abraçam e, tipo, muito legal. Ela fala, vamos lá ver seu pai agora no hospital? Vamos. E é isso. Uma panorâmica da casa da Sidney. Aquele climão cheio de ambulância, polícia, corpo de bombeiro. O circo todo. E desse jeito termina Pânico 7. E o filme, meus amigos, foi um sucesso estrondoso de bilheteria, tá? A bilheteria de Pânico 7 foi um bagulho assim espetacular. Mais de 204 milhões de dólares ao redor do mundo. Porém, a crítica, meus amigos, 31% no Rotten Tomatoes, tá? A crítica especializada. Do público, se eu não me engano, tava 75%. Mas da crítica especializada, 31%. Ou seja, eles odiaram com todas as forças. E realmente, gente, olha, tem umas coisas que, por exemplo, a primeira morte lá da casa, que botou fogo na casa do Stu e tudo mais. Pra quê? Eu não entendi a motivação da abertura. Porque normalmente a abertura, ela quer dizer alguma coisa, ela tem uma ligação com alguma coisa, é uma mensagem que estão mandando, tem alguma coisa ali. Ali não tem nada assim. Por que que os Ghostfaces mataram aquele casal e tocaram fogo na casa do Stu? Não sei. Só pra dizer que nunca mais vai ter? Porque esse filme é um filme que mostra que o passado nunca morre. Assim, o que a gente pode perceber. Mas aí vocês começam tocando fogo no passado, então não entendi direito. Depois, a garota, a Tatum. No momento, mãe e filha dela agora no final, com a Sidney, eu fiquei olhando e pensando. Eu acho que essa garota devia ser morena. O cabelo dela tinha que ser preto, igual da Sidney. E eu acho que eles deveriam pegar uma menina que se parecesse menos com a Hayden Panettiere, com a Kirby. Pra mim, ela é a cara da Kirby. Tinha que se parecer menos com a Kirby e mais com a Neve Campbell. Arrisco dizer que se fosse eu um dos produtores de Pânico 7, eu ia falar, não, vamos pegar uma gata que seja muito parecida com a Neve Campbell lá no primeiro filme de Pânico. Pra dizer assim, caraca, os genes dela é um negócio espetacular, assim. A filha dela é a cara... Pra todo mundo falar, mano, a menina é a cara
da Sidney Prescott. E assim, tudo bem, não precisava ser tão parecida, mas tinha que ter os traços, tinha que ter alguma coisa ali que colocasse mãe e filha. Pra que nesse momento que as duas estivessem enquadradas juntas, a gente fizesse esse link, porque um print, eu não digo que é mãe e filha. Bateu um print ali, eu não digo que é mãe e filha. Então, também tem a coisa assim de, a Sidney tem o cabelo preto, a Gale tem o cabelo preto, mais uma menina do cabelo preto, será que o pessoal pensou nisso? Aí botaram ela com californiana, com mechas, cabelo dela loiro, com balayage. Eu não sei, assim, pra mim, vou dizer, eu gostaria muito que ela fosse mais parecida com a Sidney. Mas foi a escolha da produção e vamos ver o que vai acontecer. Porque, meus amigos, já deram carta branca pra poder fazer Pânico 8. Então, Pânico 8 está em desenvolvimento. Como vai ser? Não sabemos. Tomara que seja melhor desenvolvido do que esse, porque assim, o grande problema pra mim é, esse aqui, ele é o mais fraco de toda a saga. Ele é, inegavelmente. Mas ele fez muito dinheiro. E certas coisas, elas são como mensagens subliminares pros estúdios, pros diretores, sabe? E aí, um filme mal desenvolvido desse, com o roteiro cachorro cheio de conveniência, legal, e assim, inventivo as mortes, mas roteiro cachorro cheio de conveniência, fazer esse dinheirão todo, manda que mensagem? Que o público não liga. Que o público não é... O público de Pânico não é tão exigente, entende? E aí, calma. Dá pra fazer um roteiro mais bobinho. Dá bastante... Dá dinheiro. É babado, gente. Pra mim, é muito babado. Mas vamos esperar pra ver qual é que vai ser, né? Além do que, olha que loucura. O filme, ele foi lançado em meio a protestos. E mesmo com um boicote sendo combinado na internet e tudo mais, pro filme não acontecer, o filme foi um sucesso. Com um boicote programado, tá? O filme foi o de maior bilheteria da saga. Então, assim, tem certas engrenagens que não dá pra parar. Tem certas engrenagens que, assim, é muito babado tentar lutar contra isso aqui. Não dá. Porque o povo simplesmente compra, entende? E pra terminar, teve um roteiro onde o Stumacher tava realmente vivo, gente. Eles pensaram em, de repente, o Stu tá vivo e realmente é ele o Ghostface Moore, né? O líder dessa vez. Mas teve versões de teste com isso, mas no fim das contas, a produção optou por não. Vamos deixar ele morto. E meu rank, vou falar pra vocês. Pânico 1, Pânico 2, Pânico 5, Pânico 4, Pânico 6, Pânico 3 e Pânico 7. Acho que a minha ordem, por enquanto, é essa. Talvez ela mude. E a sua? Comenta aí que eu quero saber. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Engaja o vídeo. Ajuda o criador de conteúdo, hein? Comenta alguma coisinha. Vem comigo. Um beijo. E até o próximo vídeo.